Gabriel Campos é bacharel em Direito pela UniDF, mestrando em Direito e Políticas Públicas pelo UniCeub, procurador do Distrito Federal desde 1999, professor de Direito Administrativo e advogado em Brasília. Na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Gabriel Campos atua nas áreas de licitações e contratos administrativos, serviços públicos e responsabilidade civil do Estado. Essa é a minha modesta biblioteca, onde eu passo os melhores momentos do meu dia, estudando, trabalhando, ou principalmente admirando os meus livros, que são, vamos dizer assim, talvez a segunda maior paixão da minha vida, depois, obviamente, da minha família. Bem, aqui eu tenho aproximadamente 2.000 livros, talvez 2.000 livros, o que eu acho muito pouco. Gostaria de ter muito mais, espero ter muito mais. Mas desses 2.000 livros, eu tenho principalmente livros jurídicos, né? A maior parte é livros jurídicos, e dentre os livros jurídicos, eu tenho a maior parte de direito administrativo, que é a matéria com a qual eu me identifico, é a matéria na qual eu sou professor, né? Estudo e trabalho mais diretamente com ela. Assim, dentro do direito administrativo, eu tenho aqui alguns clássicos do direito administrativo brasileiro, e dentre eles eu gosto muito do Tratado de Direito Administrativo do Temístocles Brandão Cavalcante, que foi professor de Direito Administrativo, jurista, ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho aqui, por exemplo, o que eu considero uma preciosidade, que são os princípios gerais de direito administrativo do Gaston Gesse, que foi um grande autor do direito administrativo francês. O Tratado do Gaston Gesse, em 7 volumes, é uma preciosidade da qual eu tenho muito prazer em tê-la à minha disposição. E ainda sobre o direito administrativo, mais abrangentemente sobre o direito público, eu tenho aqui edições de 1913 e 1923, As Transformações do Direito Público, de Leon Deguy, e o Manual de Direito Constitucional, do Leon Deguy. O Leon Deguy foi um jurista francês que escreveu no primeiro quarto do século XX, e talvez tenha sido o maior jurista do direito público de sua época. Talvez assim, é o meu maior ídolo na ciência jurídica, é a pessoa a quem eu dedico os meus estudos e é o grande mestre da minha caminhada jurídica. Bem, além desses, eu tenho alguns interessantes também, alguns italianos, como Guido Zanobini, que foi uma grande expressão no direito administrativo italiano. Tenho um livro do qual eu tenho muito cuidado, que é o Lorenzo Motti, que escreveu em 1898 As Instituições de Direito Público ou de Direito Administrativo Italiano. É um livro que tem 113 anos, que eu guardo com muito cuidado. Gosto muito da filosofia, gosto muito também, dentro da filosofia, do pensamento de Aristóteles, e considero o pensamento grego a fonte de toda a nossa cultura ocidental. Atualmente, a gente tem como referência alguns filósofos americanos, dentre eles o John Rawls, que escreveu, dentre outros livros, uma Teoria da Justiça, que é hoje uma referência mundial nessa discussão. Além desse, outro autor de grande relevância, também explicando ou explorando essa questão do direito e da justiça, é o Ronald Dworkin, né? Escreveu vários livros, como A Virtude Soberana, O Império do Direito, né? Uma Questão de Princípio, Levando os Direitos a Sério. São livros que nos fazem pensar e refletir sobre essa ideia da justiça e do direito.
Além do direito, desde que sobre tempo, nós também buscamos um pouco de instrução com a literatura, né? No campo da literatura, além daqueles autores tradicionais, como Alexandre Dumas, Victor Hugo, o Júlio Verne, né? Eu gosto muito na literatura brasileira do Machado de Assis. E das obras de Machado de Assis, a primeira obra que eu li foi O Alienista, o conto O Alienista, que me marcou muito na minha infância, não é? E desde então eu tenho procurado, sempre que possível, conhecer mais a obra de Machado de Assis, né? No campo da poesia, eu tenho uma preferência muito grande por Gregório de Matos, o Boca do Inferno, né? Considerado como o primeiro poeta da língua portuguesa, não é? E esse aqui é uma coleção que eu comprei num sebo em Salvador, uma coleção em 7 volumes, que são as poesias satíricas, várias poesias compostas pelo famoso doutor e insigne poeta do nosso século, Gregório de Matos. Talvez precisemos hoje de um autor que se dedique a reconstruir ou a refazer um livro, um texto sobre a teoria geral do ato administrativo. Eu tenho aqui a Teoria dos Atos Administrativos do Temístocles Adão Cavalcante, que a gente considera um clássico na área do direito administrativo, né? Do ato administrativo do Cretella Júnior, que chegou a dizer que o direito administrativo era o direito do ato administrativo. Alguns títulos estrangeiros, como o Júlio Isidro, que é um argentino, o Roberto Drome, também argentino, escreveu sobre ato administrativo, né? Então, esse é o meu pequeno universo. É um prazer recebê-los aqui.